Cara, a pior coisa que poderia ter acontecido pro Palmeiras era esse pênalti. Esse pênalti perdido pelo Veiga. E não um pênalti perdido em si. Não um pênalti perdido em si, porque o pênalti, se ele fizesse o pênalti, não ia mudar absolutamente nada. A gente iria perder na decisão por pênalti do Corinthians. O torcedor que acha que a gente poderia ganhar na decisão por pênaltis é um completo imbecil. Mas. Não um pênalti perdido. Mas esse pênalti vai servir de muleta pro Pardal, né? Na coletiva, não sei se ele já deu a coletiva, também não vou ouvir a amontoada de merda que ele vai falar na coletiva, mas vai servir de muleta para ele, falar, pô, ficamos a um pênalti de chegar na decisão, tal, se tivesse feito o pênalti poderíamos ter chegado, como se estivesse relativizando esse lixo de trabalho dele, e também vai servir de muleta para muito torcedor acadelado, imbecilizado, idiotizado, ficar defendendo o Abel, tá bom? Ficar defendendo, falar, pô, vai transferir a culpa do péssimo trabalho do Pardal pro Veiga, que nós vamos falar dele, mas vai transferir a culpa, né, do jogo pro Veiga. Vai falar, pô, se o Veiga faz, a gente estaria na final. Que culpa tem o Abel que o Veiga perdeu? Se você falar isso, você é um completo idiota, velho. Você é um completo idiota, imbecil. Só isso que eu tenho pra falar pra você. Cara, vai ser difícil, vai ser difícil. Eu já comecei esse vídeo umas 3, 4 vezes e já parei porque eu começo a perder a linha, começo a falar merda. Tentar me segurar, vai ter alguns cortes. Vai ter alguns cortes do vídeo. Vamos pra vinheta, depois eu falo depois da vinheta. Bom, cara, Palmeiras vice-campeão paulista, esperado, né, velho? Esperado, eu já esperava, vocês sabem disso, quem me acompanha aqui sabe que eu já esperava o vice-campeonato, não tinha expectativa no título, mas tudo bem, é o que eu já esperava, é o que alguns torcedores esperavam, e eu vou dividir em partes. Eu não vou ficar, eu costumo fazer um apanhado geral, falar do jogo, eu não vou falar muito pouco do jogo, porque o jogo não teve nada, foi um lixo de jogo, foi uma merda de jogo. Então, assim, não tem nada para se falar do jogo. Eu vou dividir em partes, vou falar do Abel, da diretoria, dos jogadores. Então, eu vou falar. Hoje eu vou individualizar a culpa. Eu vou individualizar a culpa, provavelmente o vídeo vai ficar maior do que eu esperado. Bom, antes de eu começar a falar sobre o jogo, os jogadores e tudo mais, eu acho desonesto eu vir aqui falar eu avisei. Eu acho desonesto. Sabe por quê? O torcedor que acreditava, que tinha fé, que tinha esperança no título, ele fazia isso porque ele é palmeirense, porque ele acredita, porque ele tinha fé, porque ele tinha expectativa. Então, assim, eu não tinha expectativa porque eu particularmente, já perdi completamente a fé, completamente a esperança no Abel Ferreira. Nem tanto nos jogadores, tem muito jogador aí que ainda pode entregar muita coisa. Mas já perdi minha esperança, já perdi minha expectativa no Abel Ferreira. O trabalho do Abel é um lixo, já faz uns quase 3 anos. Da segunda metade de 2023 até agora é um trabalho completamente defasado, uma porcaria, uma porcaria. E você, se você acha que tem algo de útil para tirar do trabalho do Abel, você é um completo idiota, porque ou não entende nada de futebol, não sei. Porque o trabalho dele é ruim, é ruim. O campo e bola dele, o trabalho de campo e bola dele é ruim, é ruim. Então eu olhava para isso e falava, cara, o que o Palmeiras tem para oferecer? Não tem nada, então vai perder, vai perder. Enfim, é isso. Então não vou ficar aí, eu te avisei e tal, porque cada um torcedor, no fim das contas, tá todo mundo no mesmo barco. Eu que acreditei, eu que não acreditei, que tava descrente, você que acreditou e tava com fé, todo mundo tá no mesmo barco, todo mundo tá ferrado, todo mundo tá triste, e todo mundo tá tendo que aguentar essa merda de time do Abel Ferreira, da Leila Pereira, desses jogadores frouxos. Vamos lá, vamos individualizar a culpa e de ponto a ponto. A gente começou a perder o jogo, presta bem atenção, antes da bola rolar. Na verdade, a gente perdeu o título no primeiro jogo, né? Eu falei isso em outros vídeos. A gente perdeu o título no primeiro jogo. O primeiro jogo ele já garantiu o título pro Corinthians, já deu conta de que seria esse segundo jogo. Mas, para aqueles que acreditavam, ou tinham um pouco de fé, a gente perdeu o jogo antes da bola rolar. Por quê? Primeiro na escalação. Cara, é inacreditável o que esse técnico faz, cara. É inacreditável. Eu tô há dias falando, não só eu, muitas pessoas que entendem de futebol. Eu não tô falando que eu entendo mais cabelo, que eu entendo muito de futebol. Eu tô falando óbvio. O que eu tô falando aqui é o óbvio, gente. Não precisa ser um gênio da bola, não precisa ser o Guardiola, não precisa ser o Rinus Mitchell, não precisa ser o Cruyff para evidenciar isso que eu tô falando. O Palmeiras não conseguiria ganhar do Corinthians no 4-3-3. Isso é óbvio, óbvio. Óbvio. O jogo da primeira fase do Paulista, que a gente amassou o Corinthians, a gente entrou no 3-5-2. Amassamos o Corinthians. Empatamos por causa do peladeiro que entregou a bola. Mas nós amassamos o Corinthians, merecíamos ter ganhado.
O que o Pardal faz no primeiro jogo? 4-3-3. Um lixo de jogo. Um lixo de jogo. Não chutamos uma bola no gol, não ameaçamos o gol dos caras, não fizemos nada. Pois bem, pro segundo jogo eu falei, cara, é impossível que esse cara vai entrar no 4-3-3. Ele vai fazer um 3-5-2 ou mudar alguma coisa, porque assim, ele sabe que essa escalação não vai dar certo. E o que o Pardal faz? Então assim, às vezes eu tenho a sensação que ele faz de pirraça, ele faz de propósito, fala assim, eu vou perder, sabe, de sacanagem, não sei, cara. Porque é impossível isso. Se ele não sabe que o time não iria render no 4-3-3, ele é pior, ele é um pardal, um completo pardal, é pior do que eu imaginei. Eu tenho a certeza que ele sabe. Ele sabe. Mas aí o Abel, ele é o tipo de cara que ele prefere perder da forma dele do que ganhar de outra forma. Variando, ou aceitando a opinião alheia, ou fazendo de outra forma. Eu acho que ele prefere perder. Como ele fala, né? Ele fala isso, né? Ele fala que ele dorme na cama que ele faz, né? Ele dorme na cama que ele prepara. Então ele prefere perder do jeito dele do que ganhar de outras formas. Então aí, tá aí. Só que quem se ferra nessa somos nós. Então, assim, perdemos já na escalação. Quando saiu a escalação, vocês podem ir na rede vizinha lá, eu já fiz o tweet. Um lixo. Ele entrou errado, um lixo. Se ganharmos, vai ser algo atípico. E aí, a Leila Pereira, absurdo, cara. A madame lá, ela, no pré-jogo, ali naquele pré-jogo, no início do jogo, ela tava com o Augusto Melo dentro de campo, tal, naquela resenha, aquele bate-papo que a TNT fica filmando. E ela foi lá pagar lanche pro técnico do Corinthians, cara. Ela falou, pô, vocês sempre recebem a gente muito bem aqui, obrigado. Só não recebe a gente bem dentro de campo, porque vocês sempre ganham, né? Cara, é inacreditável, uma merda. Assim, velho, é beira o ridículo isso. Pagando lanche, sabe? Ela meio que falou assim, a gente veio pra perder. A gente veio pra perder. Cara, que coisa inacreditável. Inacreditável pra mim, inacreditável, cara. Puta merda. Aí a gente já perdeu o jogo aí, tá? Você, palmeirense, já tem a ciência que nessa escalação do Pardal e na declaração da Leila, nós já perdemos o título aí. A gente já perdeu no primeiro jogo, né? Na merda que o Abel fez. Mas perdemos o título aí. Então vamos lá. Perdemos a Leila, quero falar sobre a Leila. Ela é omissa. Por quê? Ela entregou a chave do clube pro Abel Ferreira, né? Ela não, e assim, eu entendo ela ter feito isso porque ela não entende futebol. Ela não é completamente leiga, ela não entende absolutamente nada de futebol. Então é justo que ela entregue a chave do clube na mão da comissão técnica e tudo mais. Só que ela tem como diretor um banana, que é o Anderson Barros. Um cara que. Você acha que o Anderson Barros vai dar as caras hoje? Acho que o Anderson Barros vai dar uma declaração, vai alguma coletiva, vai falar alguma coisa? Ele se esconde, ele não dá presta pra absolutamente nada. Esse cara não presta pra nada. Tá só lá, só chupinhando o Palmeiras, ganhando salário sem fazer bosta nenhuma. Mas enfim, ela delegou a função pra um cara desse, e você acha que o Anderson Barros tem culhão e tem capacidade técnica pra cobrar o Abel? Pra chegar no Abel e falar, pô, que lixo, hein, Abel? Que bosta de trabalho é esse? Que jogo horroroso. Pô, a gente enfiou um monte de contratação no time. Reforçamos o time pra você apresentar essa merda. Você acha que ele tem culhão pra fazer isso? Não tem. O Abel manda e desmanda no clube. O Abel vai estar amanhã lá, dando ordem em todo mundo. Entendeu? Tá dando ordem em todo mundo. Porque não tem ninguém nem do clube pra cobrar ele. Ninguém. A Leila não entende futebol, não vai cobrar ele. O Anderson Barros é um omisso, um banana, não vai cobrar ele. Ele vai continuar mandando e desmandando e fazer esse monte de merda que ele tá fazendo há anos. Entendeu? E um monte de torcedor idiota batendo palma pra isso. Enquanto a gente tá só se ferrando. Enfim, então a Leila é omissa, eu acho que assim, ela não tem obrigação de entender sobre futebol, ela não tem obrigação de cobrar o Abel, mas ela tem obrigação de delegar funções para pessoas competentes fazer isso, né? E no caso ela delegou a função para o Anderson Barros, que é um completo inútil dentro do clube, né? Não faz absolutamente nada e assim, tem quem defenda, algodão entre os cristais, que não sei o que ele faz isso. Fala, que babaca, velho, discurso babaca do caramba, lá que você é idiota, velho, falar uma merda dessa. O Anderson Barros não faz nada ali dentro, todo mundo sabe disso, todo mundo percebe isso. Um diretor de futebol, no momento desse, ele vem a público. Ele dá as caras. Ele fala, perdemos o título, não foi legal, vamos reavaliar o trabalho, não tá dando certo tudo que a gente tá fazendo, óbvio que não tá tudo errado, mas a gente vai ter que fazer uma reavaliação, vamos ter que observar o que nós erramos por perder esse título. Mas não, esse cara não vai aparecer pra nada, não aparece pra nada, não aparece pra defender o Palmeiras, nem pra nada. Então, omisso, a Leila é omissa. Esses jogadores fracassados. Vamos lá, eu puxei aqui.
O último título do Palmeiras, que já foi na conta do Endrick, né? Aquele título de 2023, o Abel não tem um dedinho, não tem nada. Não tem. Você que costuma falar, o Abel, ele fez isso, fez bosta nenhuma. Você é um idiota que defende o Abel, se você continuar falando isso. Porque o Abel não fez nada em 2023. A única coisa que ele fez foi fazer o óbvio, que era colocar o Endrick. E era uma obrigação ele fazer isso, né? Era uma obrigação ele fazer isso, porque ele destruiu a temporada do Palmeiras, colocando lá, dobrando a lateral com o Mike e trocando o Arthur de lado. E quando ele viu que a temporada tinha ido pro vinagre, ele falou, só me resta colocar esse extraterrestre que é o Endrick. E o Endrick ganhou o campeonato sozinho. Né? O Abel não fez nada. Vamos lá. Daquele último jogo de 2023, que a gente foi campeão brasileiro ali contra o Inter, né? Que depois contra o Fortaleza parece que a gente já entrou campeão. O Everton ainda está, Luan não está, Murilo está, Marcos Rocha está, mas não estava hoje. Mike está, Rios está, Zé Rafael não está, Piquerez está, Veiga está, Endrick não está, Breno Lopes está. Então, desse jogo que a gente foi campeão, só tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Meio time. Então, assim, é um outro time, são outros jogadores. E já começaram a história deles fracassados. Deixa eu falar um negócio pra você. O time de hoje era o Everton, Mikael, Murilo e Piquerez, Mike, Aníbal Moreno, Emiliano Martínez Veiga, Facundo Torres, Vitor Roque e Estevão. De todos esses jogadores, Murilo ganhou um brasileiro só, e um brasileiro que não foi dele, foi na conta do Endrick, né? Vamos combinar. Ganhou um brasileiro. Mikael não ganhou nada. Piquerez ganhou bastante. Mike ganhou bastante. Aníbal Moreno não ganhou nada. O Aníbal Moreno não ganhou nada. Chegou em 2024, não ganhou nada. O Paulistinha, vamos combinar. Paulistinha no Santos não deveria contar. Emiliano Martínez não ganhou nada. Facundo Torres não ganhou nada. Vitor Roque não ganhou nada. Estevão não ganhou nada. Estevão ganhou o Paulistinha no ano passado. No título de 2023 ele não participou. Então, assim, mais da metade desse time não ganhou bosta nenhuma com o Palmeiras. E a história deles é de completo fracasso. A história desses jogadores é de completo fracasso. Alguns estão começando a história fracassada agora, e alguns já vêm colecionando fracassos ao longo de 2024. Foi ele com o Botafogo, com o Flamengo, na Supercopa, lá que perderam pro Carpini, e a decisão do brasileiro com o Botafogo. Então, assim, esses jogadores são fracassados. E eles vão ter que mudar o estigma deles. Eles vão ter que construir uma nova história e vão ter que provar pro torcedor que eles não são um fracasso. Hoje eu olho pro campo e vejo ali 3, 4, 5 jogadores vencedores, que têm história vencedora. Alguns não deveriam nem estar mais no Palmeiras. Estão lá só de favor, por pura gratidão, porque não entregam mais merda nenhuma dentro de campo. Mas, fora isso, eu olho pro campo e vejo um monte de jogador fracassado, que nunca ganhou nada com o Palmeiras e que só nos deu desgosto até agora. Entendeu? Só nos deu tristeza até agora. Em 2023 só fizeram merda, em 2024 só fizeram merda e já iniciaram 2025 fazendo merda. Então, jogadores fracassados. E, cara, sabe qual é o problema? Hoje não faltou vontade. Eu não posso dizer que, os jogadores estão de sacanagem, estão tentando derrubar o Abel, estão tentando fazer... Estão de sacanagem em campo. Não, jogaram bem, não. Jogaram com vontade, correram, deram carrinho. Mas o time é um catado. É uma bagunça. Então, assim, pode colocar o Messi, pode colocar o Cristiano Ronaldo, pode colocar qualquer um ali, o Mbappé, o Vini Júnior, que vai continuar um lixo. Você não vê a seleção brasileira? Você junta um monte de jogador bom com um técnico horrível, fica esse lixo aí que a gente viu hoje. Então, jogadores fracassados. Agora eu quero falar da torcida. Não vou aliviar. Cara, a torcida tem culpa nesse fracasso. Não só em hoje, mas nos fracassos do ano passado e do ano retrasado. A torcida tem culpa. O torcedor do Palmeiras, ele foi adestrado. Essa é a palavra. Ele foi adestrado ao longo desse tempo, do tempo. E o torcedor do Palmeiras não tem nenhum senso crítico. O torcedor médio, né? Tem muito torcedor que tem senso crítico, mas o torcedor médio do Palmeiras foi adestrado e não tem senso crítico, não sabe criticar o Abel. Quando você critica o Abel, ele fala assim, você que é bom, o Luxemburgo é que era bom, não sei o quê, sabe? Um discurso idiota, de uma pessoa com limitação intelectual, uma pessoa que tem a cabeça, que tem um cérebro de feijão, sabe? Porque assim, a pessoa que fala isso é um completo imbecil, a pessoa não tem senso crítico, a pessoa não sabe debater sobre futebol, não sabe falar sobre futebol.
Você fala faz alguma crítica ao Abel, alguma escolha técnica dele, tática, a pessoa vem com esse discurso idiota. Porque ela não tem senso crítico. Então ela foi adestrada, ela é um robô. Ela é uma pessoa alienada, entendeu? E assim, boa parte. A gente viu aí inúmeras vezes o torcedor aplaudindo a eliminação dentro do Allianz Parque. Que coisa patética, velho. Eu vivi para ver o torcedor do Palmeiras aplaudir um time que fracassou dentro de casa. Ah, eles correram bastante. Cara, é o mínimo. É o mínimo eles correrem. É o mínimo. Esse time ganha. O time do Palmeiras é uma das maiores folhas salariais da América Latina, se não for a maior. É o mínimo eles correrem. É o mínimo eles demonstrarem vontade. É o mínimo. Eles não merecem ser aplaudidos por demonstrar vontade. Eu lembro aquele jogo contra o Botafogo, pra mim foi vergonhoso. O torcedor aplaudindo no final, um torcedor completamente imbecil aplaudindo. Porque, cara, o time correu, o time jogou uma merda de primeiro jogo, jogou uma merda de segundo jogo, o jogo inteiro. No finalzinho deu uma bafa, fez 2 gols, e aí termina aplaudindo. Porque se esforçaram, velho. O jogador que ganha 500, 1 milhão, tá sendo aplaudido porque se esforçou. Você que faz isso, você torcedor que faz isso, você é completo idiota, velho. Completo idiota. Porque assim, imagina você aplaudir um cara porque ele correu. Um cara que ganhou 1 milhão de reais e você aplaudindo porque ele correu bastante. Ele não demonstrou nada de bom. Não fez nada de útil no jogo. Mas ele correu bastante, ele se esforçou. Então assim, a torcida do Palmeiras, ela tem culpa nisso. Ela tem culpa nisso. O torcedor foi adestrado, foi acadelado, foi alienado e hoje não tem senso crítico, não consegue criticar o Abel, está completamente na mão do Abel e da comissão, não tem mais, não consegue demonstrar senso crítico e criticar a diretoria, criticar jogadores. E é isso que a gente vê, cara. É isso que a gente vê. E aqui, eu quero falar um negócio pra você. A partir de hoje, eu vou tratar todo torcedor que continua defendendo o Abel como inimigo do Palmeiras. Inimigo do Palmeiras. Não é palmeirense. Eu não gosto desse discurso. Sempre combati esse discurso de palmeirense de verdade, de você é palmeirense de verdade, mas a partir de hoje eu adotarei esse discurso. O torcedor que defende o Abel não é palmeirense. Não é. O torcedor que defende o Abel é tudo menos palmeirense. Ele é torcedor do Abel Ferreira Futebol Clube, ele é torcedor da Leila, ele é torcedor de jogadores, mas ele não é torcedor do Palmeiras. Porque o torcedor do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que olha para o campo e bola, olha para o trabalho do Abel, ele não consegue defender. Ele pode ter um senso crítico diferenciado, ele pode ser mais ponderado. Eu sou mais escrachado, eu sou um pouco mais grosseiro mesmo. Mas ele pode ser, a minha crítica é mais pontual, eu falo isso, o Abel é isso. Mas tem torcedor que não tem senso crítico nenhum, que ele só sabe defender e mamar as bolas. Entendeu? Ele não consegue criticar e falar o que ele acha. Porque ele não acha nada, né? O cérebro dele foi atrofiado, então ele não acha nada. Mas assim, a partir de hoje eu tratarei como inimigo da Sociedade Esportiva Palmeiras os torcedores que continuam defendendo o Abel Ferreira. E o que eu digo defender não é pedir fora Abel. Não é pedir fora Abel. Você pode não ser, até porque, cara, tanto faz. Se não demitiu Abel, a Leila é uma completa inapta pro cargo, ela delegou função para um cara que não entende absolutamente nada de futebol, então demite o Abel, vai trazer outro técnico horroroso, então não vai mudar absolutamente nada. Mas assim, não tô falando de fora Abel, tô falando de defender, de achar que é justo defender o trabalho dele, de não criticar, de não cobrar, de não pressionar. O Abel precisa ser impiedosamente pressionado e cobrado. Não estou falando de deslealdade, de esculacho, nada disso. Estou falando de cobrança, dele entender que ele não é unânime, dele entender que ele não é soberano, dele entender que ele não é dono do Palmeiras, dele entender que a torcida já está de saco cheio do lixo do trabalho dele. Tá de saco cheio desse time horroroso, desse time que não sabe trocar 2, 3 bolas. Cara, eu fiquei constrangido em ver o Corinthians, que tem um trabalho de 6, 7 meses, que troca passe ali. O time do Corinthians é ruim, cara. O time do Corinthians é ruim. É ruim. O time do Corinthians perdeu do Barcelona de Guayaquil, velho. Esse time do Corinthians sofreu lá contra o CV lá, o time amador. Entendeu? O time é ruim. Mas o time do Corinthians, quer queira, quer não, é mais bem treinado que o Palmeiras. Tem mais padrão tático que o Palmeiras. Eu vi o Corinthians ali, os caras se aproximavam, faziam triangulações até chegar na intermediária e tal. O Palmeiras não tem isso. O Palmeiras é toquinho na defesa, cruzamento. Toquinho na defesa, cruzamento. Toquinho na defesa, Estevão faz sozinho. O Palmeiras não tem uma jogada de infiltração, o Palmeiras não tem nenhuma uma troca de passe, não tem nada. É um vazio, é um completo vazio. Então assim, o torcedor que ainda consegue olhar para isso e defender,
Ele não é palmeirense. Ele não é palmeirense. Ele é tudo. O jornalista, eu entendo. O jornalista quer o pior do Palmeiras. Até alguns jornalistas palmeirenses, eles preferem o pior do Palmeiras. Eles preferem. Agora, torcedor defendeu o Abel, cara. Defendeu o Abel, ele não é palmeirense. Ele é tudo menos palmeirense. Ele torce pro Abel. Ele é o tipo de torcedor que o dia que o Abel sair, ele larga o clube. Ele não vai mais em jogo, ele não participa mais das coisas do clube, ele não vai mais acompanhar com assiduidade e tal. É o torcedor do técnico, né? Então, assim, a partir de hoje, eu tratarei como inimigo da Sociedade Esportiva Palmeiras todos aqueles que defendem o Abel incondicionalmente. Você quer ter críticas pontuais e falar, pô, minha crítica é um pouco mais leve, eu acho que o Abel erra nisso, nisso, nisso. Ok. Ah, eu sou um pouco mais pesado, eu acho que o Abel tem que sair fora, tem que não aguento mais, o trabalho dele é ruim, ok também. Agora, cara, o trabalho do Abel é bom, não, você que sabe, não sei o que, vamos trazer, então traz o Lucha, tá? Você não é palmeirense, você não é palmeirense, você não é palmeirense, eu falo mais uma vez, você que defende o Abel Ferreira não é palmeirense, não é, não se sinta palmeirense, você não faz parte da coletividade, você não é palmeirense. Se você se sentiu ofendido, vai a merda. E por fim, o Abel. Já falei tanto do Abel aqui, né, cara? Não sei nem mais o que falar dele. Cara, o Abel é isso, cara. É isso que a gente tá vendo. O que a gente viu hoje é um reflexo dos últimos 2 anos. 2 anos e meio. É isso. O trabalho do Abel é esse. É isso que ele tem pra oferecer pra gente. Um time limitado, um time mal treinado, um time que não tem padrão tático, um time que não tem profundidade, um time que não tem nenhuma jogada, que é um catado, que parece que joga os coletes pra cima e fala, vá, joga aí, filme de pelada. É isso que ele tem pra oferecer pra gente. O técnico mais bem pago da América do Sul, né? Então, assim, cara, com o salário que a gente paga pro Abel, a gente poderia ter tantos técnicos melhores que ele, velho. Tem tanto técnico melhor que o Abel, que ganha bem menos que ele. Na Europa, tem muito técnico melhor que o Abel. E, infelizmente, pela incapacidade da Leila e do Barros, a gente vai ter que aguentar esse camarada até o fim do ano. Ele não vai sair, você sabe disso. Ele não vai largar o osso, ele não vai sair. Até porque eu acho, aí é um achismo meu, eu acho que ele tá com a corda no pescoço por causa desse negócio da Arábia. Porque eu acho que o Abel tá com o saco na lua. Ele não queria estar mais no Palmeiras. O Abel não quer estar mais no Palmeiras. Ele já queria ter, se ele pudesse, ele já teria saído há muito tempo. Você que é baba-ovo do Abel, que é abelizado, idiota, saiba, o seu técnico bibelô, que você defende, ele tá cagando pra você. Se ele pudesse, ele estaria longe daqui, tá bom? Ele estaria longe daqui, não estaria mais aqui no Palmeiras. Mas ele só está aqui, eu acho, porque ele tá com a corda no pescoço por causa desse negócio da Arábia aí, que ele acabou assinando a carta de intenção, que ainda tá em julgamento lá, né? Não sei se saiu ainda a sentença e tal. E eu acho que ele, tipo assim, pô, não posso sair daqui, porque se eu sair eu vou me ferrar com isso. Ele deve ter, eu acho que ele deve ter feito alguma coisa com a Leila, sei lá, tipo, de ficar tal, porque para o Palmeiras assumir essa pica e tal. Então, não sei, não sei. Mas assim, o Abel é isso, velho. O trabalho dele é esse, cara. Essa é a tônica do trabalho dele. O Palmeiras não faz um bom jogo grande há anos. Não é meses, anos. O último grande jogo do Palmeiras foi o Botafogo, né? Foi o jogo contra o Botafogo, em 2023. Foi o último grande jogo do Palmeiras. Em 2024 a gente não teve nenhum. Ah, foi campeão paulista. Pô, a gente ganhou do Santos na final, gente. Eliminou o Guarani e o São Bernardo, se eu não me engano. Bosta de campanha, né, velho? Que bosta, não ganhamos nenhum rival. Então, assim, perdemos a Supercopa pro São Paulo, perdemos caímos nas oitavas pro Botafogo da Libertadores, caímos nas oitavas da Copa do Brasil pro Flamengo. Então, assim, desde 2023, o trabalho é isso aí. A gente não ganha um jogo grande, a gente não ganha um jogo grande dentro de casa, a gente é um time fraco dentro de casa, não somos mais um time decisivo e forte dentro de casa. E tudo por culpa, sabe por quê? Do padrão do time, do Abel, do técnico, da comissão, de tudo que ele oferece pro palmeirense e pro Palmeiras. É tudo culpa dele. É tudo culpa dele. Porque ele não oferece nada de útil. Esse time, vamos combinar, gente. O time do Palmeiras, tecnicamente, não é ruim. É um bom time, são boas peças. Poderia jogar muito mais, mas é o que tem pra oferecer. É o que tem pra oferecer. Então, assim, eu não tenho nada pra falar do Abel de assim, pô, mau caráter, que o pessoal tá falando mau caráter, não sei o que e tal. Não vou falar isso, cara. Não vou falar isso, até porque, cara, eu não tô ligando pro caráter do técnico, não tô ligando se ele é boa pessoa, não tô ligando se ele é legal, se ele. Não tô ligando, eu só quero que ele saiba treinar, só quero que ele arrume meu time, só quero que ele faça o time jogar bola, cara.
Não quero que ele seja legal com a torcida, não quero que ele tenha identificação com o torcedor, no Palmeiras de verdade. Eu tô cagando pra isso, mano. Eu só queria que ele fizesse o time jogar bola. Então tem torcedor que tá puto, o Abel não liga, o Abel não tá ligando pro Palmeiras, o Abel, pô, tanto faz, se ele liga ou não liga. Se ele fizesse esse time jogar bola, eu tô cagando se ele é palmeirense, se ele é corintiano, se ele liga pro Palmeiras ou não, se ele sente a derrota ou não. Eu vi torcedor falando, né, o Abel não sabe o que é um derby, porque ele falou lá, né, que tem que ter mais amor, não sei o quê. Bem, cara, eu poderia falar que tem mais amor e fazer o time amassar o Corinthians lá. Eu tava cagando, eu preferia isso do que um técnico que chega lá e fala tem que ter raiva do Corinthians e entregasse pro Corinthians como foi feito hoje. Então, assim, tanto faz o jeito do Abel, da Leila, do Barros, entendeu? Tanto faz. Eles podem falar um monte de merda, um monte de porcaria, como falam toda hora, mas trabalhem direito, velho. Trabalhem direito. E não tá sendo feito um bom trabalho. Cara, eu vou dar as notas para os jogadores e eu vou individualizar porque eu acho que teve jogador que não merece 0. O Everton, 0. Cara, o Everton, que raiva dele. Pô, ele fica demorando com a bola. Ele empurrou o Yuri Alberto no fim do jogo agora, ficou mais 2, 3 minutos do jogo parado. Falta inteligência também, né, cara? Murilo, 0. Mikael, pô, e o que é o Mikael, hein? O que é o Mikael? Eu elogiei ele aqui e tal, mas o que foi o Mikael hoje? Que coisa constrangedora, cara. Tropeçando, escorregando toda hora. Deu dó. Piquerez, 0, não fez nada. O Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno também, cara. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele dominou e ele deu a bola pro contra-ataque do cara, assim. 0. Emiliano Martinez. Esse cara, Emiliano Martinez, ele é o tipo de jogador que ele não tem senso de direção. Então ele domina a bola e ele toca a bola para a direção que ele tá apontado. Ele nunca vai dominar uma bola e girar, tal, ter um gingado, olhar pro lado e tocar pro lado. Ele vai dominar e vai aqui, ó, pescoço duro aqui, e vai dar o passe na direção dele. Ele nunca vai conseguir fazer nada diferente disso. Horrível, horroroso. 0. Veiga. Ó, quanto ao Veiga, eu quero falar um negócio para vocês. Eu sempre fui um defensor contumaz do Veiga, todo mundo sabe disso. Sempre defendi, sempre achei ele um jogador decisivo, um jogador que tinha peso, que tem história, que tinha identificação, mas não dá mais. Não dá mais. O Veiga não pode mais vestir a camisa do Palmeiras. Deixa eu falar um negócio pra você. Você que consegue relativizar. Porque você que é palmeirense e consegue relativizar, perder uma final de derby, você tá com sangue frio já nem torce mais, já nem gosta mais do Palmeiras. Palmeirense que é palmeirense tá bem puto hoje. Mas assim, o derby é um jogo que é capaz de consagrar ídolos e queimar muitos jogadores. O derby é capaz de pegar um jogador que estava lá embaixo e colocar no status de ídolo e falar, pô, decidi um derby de final, ídolo. E é capaz de pegar um jogador que estava quase no status de idolatria, jogar ele lá embaixo e falar, lixo, sai fora. E hoje aconteceu isso com o Veiga. Não dá mais pro Veiga vestir a camisa do Palmeiras. Nem tem clima pra isso. Nem tem clima. O que ele fez hoje foi patético. E eu não tô falando que ele fez de sacanagem. Não tô falando que o Veiga fez de propósito. Não fez, óbvio que não fez. Mas você via na cara dele que ele tava tudo cagado, velho. Que ele tava com medo do jogo. Você via na cara dele. Então, assim, acabou o ciclo do Veiga. Nota 0 pra ele e acabou o ciclo do Veiga. Eu não defendo mais o Veiga. Não defendo mais o Veiga aqui. Por mim, acabou o ciclo do Veiga. Estevão. Cara, eu vou dar uma nota 1 pro Estevão porque ele tentou. Ele tentou, por incrível que pareça, ele tentou. Mas como sempre, em jogo decisivo, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Tem um pouco de dó, de pena. Eu falei, hoje era o dia pro Estevão sair da sombra do Hendrick e se consagrar no status de ídolo. Mas, um pouco de dó dele, mas ele é um jogador de seleção, então deveria apresentar mais. E o Vitor Roque, eu vou dar uma nota 5. O Vitor Roque tentou, velho. Ele tentou. Correu, tentou e cavou pênalti e deu opção, sabe? Pifou o jogador. O Vitor Roque jogou bem hoje, tentou jogar bem hoje com esse lixo de time, né? Esse catado em campo. Então, mas não deu, não tentou. E o Abel, eu vou dar a nota, não vou me negar da nota pro Abel, porque não merece nenhuma nota. Os reservas aqui não vou dar nota nenhuma. Bando de bagre que entrou não fez nada. Então, vou dar nota pra nenhum reserva. Cara, assim, eu fico até constrangido de gravar o vídeo aqui na presença do Ademir. O quadrinho do Ademir aqui, ó. Divino.
Até consegui... Sabe por quê, cara? Porque, assim, na época do Ademir, o Corinthians não ganhou nenhum título, velho. O Ademir maltratou os gambás como eles merecem. O Corinthians não ganhava nenhum título na época dele. E dá dó do Divino gravar um vídeo assim com a presença do Divino pra falar uma merda dessa, velho. Assim, gente, me desculpa o palavreado, desculpa. Eu acabei desopilando o fígado mesmo, mas é o sentimento de todo palmeirense. É o sentimento de todo palmeirense. Então, eu até peço perdão, tal, não xinguei ninguém aqui e tal. Falei que o trabalho do Abel é um lixo, que o trabalho da Leila é um lixo, que o trabalho do Anderson Barros é um lixo, que os jogadores jogam o esquema tático é um lixo, mas eu não acho o Abel um lixo, eu não acho a Leila um lixo, eu não acho o Anderson Barros um lixo, eu não acho os jogadores um lixo, não acho, cara. Eles só acham que eles são ruins, eu só acho que eles boa parte ali, não todos, não deveriam estar no Palmeiras mais. E assim, eu era totalmente contra o Fora Abel. Eu era totalmente contra. Eu vou pensar ainda. Eu vou pensar ainda sobre isso. Vou pensar. Eu vou sentir as redes sociais e depois eu vou trazer minha sensação se eu vou virar Fora Abel ou se eu ainda vou continuar sendo contra o Fora Abel. Por um motivo específico. E não é em defesa do Pardal, tá? Por mim, o trabalho do Pardal é um trabalho para ser demitido no vestiário hoje. Mas eu acho que a demissão do Abel pode ser bem nociva para o Palmeiras por causa de algumas coisas. Mas eu vou sentir o clima da torcida. Quero ver como tá a torcida. Vou ver as redes sociais, os torcedores e tal. E aí eu volto com outro vídeo para dizer minha sensação. Se eu virei fora Abel ou se eu continuo defendendo a permanência do Abel, pelo menos até o fim do ano. Cara, é isso. É isso. É isso e esse ano promete ser desastroso. Se prepare, torcedor. Aperte os cintos. Porque vai piorar. Vai piorar.